O segredo que só Deus podia curar. Diego tinha 32 anos quando descobriu que sua vida era uma mentira. Não uma mentira qualquer, mas daquelas que doem no peito como uma faca e deixam a pessoa sem chão. Ele era filho de um diácono respeitado na congregação cristã no Brasil, homem de palavra, sempre de terno simples e gravata, que liderava os cânticos nos cultos com voz firme e orava como se estivesse falando diretamente com Deus. Para todos, o diácono João era um exemplo de retidão. Para Diego, era o pai que o criou com amor, mas que, na verdade, escondia um segredo capaz de destruir tudo. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto organizava os papéis do falecido pai, que Diego encontrou uma caixa de sapatos escondida no fundo do armário. Dentro, cartas amarelas pelo tempo, fotos de uma mulher que não era sua mãe e, pior, a certidão de nascimento de um menino chamado Lucas, nascido 2 anos antes dele, com o mesmo sobrenome. O sangue gelou. Seu pai tinha outro filho. Um irmão que ele nunca soube que existia. As mãos tremiam. Como um homem que pregava a verdade poderia viver uma mentira tão grande? E por que ninguém na igreja sabia? Ou sabiam? Diego sentiu o mundo desabar. A dor não era só pela traição, mas pela hipocrisia. Ele, que cresceu ouvindo que o que está escondido será revelado, a Mateus 10:26, agora descobria que seu próprio pai havia enterrado a verdade por décadas. Nos dias que seguiram, Diego não conseguia dormir. Evitava os cultos, coisa que nunca tinha feito. A igreja, que sempre fora seu refúgio, agora lhe parecia um lugar de máscaras. Até que uma noite, depois de mais uma madrugada em claro, ele pegou o carro e foi dirigindo sem rumo, até parar em frente ao prédio simples da congregação cristã, onde cresceu. As luzes estavam acesas. Era uma reunião de oração. Ele hesitou. O que iria dizer? Como olharia para aqueles irmãos que respeitavam tanto seu pai? Mas o desespero era maior que o orgulho. Entrou. Dentro, o cheiro de madeira envernizada e velas acesas o recebeu. Os irmãos e irmãs, vestidos com simplicidade, as mulheres com saias longas e blusas modestas, os homens de camisa social cantavam sem instrumentos, apenas vozes unidas no hino a Jesus, amigo fiel. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com calma. Quando os olhos de Diego encontraram os dele, não houve julgamento, apenas um aceno discreto, como se dissesse: filho, você está em casa. Depois dos cânticos, veio o momento dos testemunhos. Irmãos se levantavam, uns com voz trêmula, outros com lágrimas, contando como Deus os havia livrado de doenças, dívidas, vícios. Diego sentia o coração apertado. Ele também precisava desabafar, mas como? Quando o ancião anunciou: se alguém tem um fardo no coração, que se levante e peça oração, ele não resistiu. Levantou-se, as pernas fraquejando. Irmãos, a voz falhou. Ele engoliu em seco. Eu descobri que meu pai, que era diácono aqui, tinha um filho secreto. Um irmão que eu nunca conheci. E agora não sei o que fazer. Não sei como perdoar, não sei como seguir em frente. Silêncio. Nenhum murmúrio, nenhum olhares de reprovação. Apenas o ancião se aproximando e colocando a mão em seu ombro. Filho, a dor que você está sentindo é grande, mas Deus é maior. Ele conhece todas as coisas, até aquelas que os homens escondem. Vamos orar. E oraram. Não foi uma oração rápida, daquelas que se faz por obrigação. Foi uma oração fervorosa, com irmãos ajoelhados, mãos levantadas, vozes clamando a Deus como se o próprio céu fosse se abrir ali. Diego chorou. Chorou pela traição, pela decepção, pela sensação de que tudo em que acreditava era falso. Mas também chorou porque, pela primeira vez desde a descoberta, sentiu que não estava sozinho. Nos dias seguintes, o ancião o procurou. Não para julgar, mas para ouvir. Diego contou tudo: o ódio que sentia pelo pai, a vergonha de enfrentar a igreja, o medo de procurar aquele irmão desconhecido. O ancião, com sabedoria, não deu respostas prontas. Apenas disse: Deus não nos pede para entender, mas para confiar. Seu pai era homem, e como todo homem, errou. Mas a obra de Deus na vida dele foi real. E pode ser real na sua também. Diego começou a frequentar as reuniões novamente, não por obrigação, mas porque precisava. Cada culto,
cada hino cantado em uníssono, cada santa ceia partilhada com humildade, ia sarando um pouco da ferida. Até que um domingo, depois da pregação, o ancião anunciou: hoje teremos um batismo nas águas. Quem deseja se batizar, que se manifeste. Diego sentiu algo dentro dele se mexer. Não era só o desejo de obedecer a Deus, mas de lavar aquela dor que lhe peso. Levantou-se. Naquele dia, quando foi mergulhado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Diego sentiu que nascia de novo. Não apenas como cristão, mas como homem livre. Livre do ódio, livre da amargura. Mas Deus não parou por aí. Uma semana depois, enquanto Diego lia a Bíblia em casa, o telefone tocou. Era uma voz masculina, hesitante. Você é Diego? Filho do diácono João? O coração disparou. Sim, quem é? Meu nome é Lucas. Acho que sou seu irmão. Diego quase deixou o telefone cair. Como aquele homem tinha encontrado seu número? Lucas explicou. Depois da morte do diácono João, ele havia procurado a igreja, e o ancião, com discrição, lhe dera o contato de Diego. Eu não queria atrapalhar sua vida, disse Lucas. Mas também não queria perder a chance de conhecer meu irmão. Eles se encontraram num café simples, longe dos olhares curiosos. Lucas era mais velho, tinha os mesmos olhos do pai, a mesma maneira calma de falar. Contou que a mãe dele havia falecido anos antes, e que só recentemente descobrira a verdade sobre sua origem. Não queria nada, apenas conhecer a família que nunca teve. Diego ouviu, e enquanto Lucas falava, ele sentia a paz de Deus encher seu coração. Não era mais um segredo vergonhoso, mas um irmão, uma bênção que Deus guardara para ele. Anos depois, Diego e Lucas estão juntos na mesma igreja. Não como segredo, mas como testemunho. Diego é hoje um cooperador, ajuda nos cultos, canta os hinos com a mesma fé que viu em seu pai, não a fé perfeita de um homem sem erros, mas a fé verdadeira, a que confia em Deus mesmo quando a vida dói. E toda vez que ele se levanta para dar seu testemunho, ele diz a mesma coisa. Deus não promete que não vamos sofrer. Mas promete que, se buscarmos a Ele de todo o coração, Ele transforma nossa dor em milagre. Meu pai errou, mas Deus não. Ele usou até isso para me ensinar que, na congregação cristã, não somos perfeitos, somos perdoados. E é isso que nos faz fortes. E a igreja, simples e humilde como sempre, responde com um amém ao uníssono, porque sabe que ali, entre hinos sem instrumentos e orações sinceras, Deus ainda opera. Não com espetáculo, mas com amor. Não com mentiras, mas com verdade. E isso, para eles, é milagre suficiente. Naquela mesma igreja de paredes brancas e bancos de madeira envernizada, onde o cheiro de café recém-passado se misturava ao perfume das flores colhidas no quintal das irmãs, sentava-se Dona Maria. Ela não era uma figura de destaque e nunca tinha subido ao púlpito para dar testemunho, nem falava alto nas reuniões. Mas quem a conhecia sabia que sua vida era um sermão vivo. Havia 10 anos, ela chegara ali arrastando uma dor que parecia não ter cura. O marido, depois de 20 anos de casamento, tinha partido sem aviso, deixando-a com 3 filhos pequenos e uma casa que de repente ficou vazia demais. As contas se acumulavam, as noites eram longas, e as lágrimas, por mais que ela enxugasse, teimavam em voltar. Foi quando a irmã Lúcia, sua vizinha, a convidou para uma reunião na congregação. Vem, Maria. Não é lugar de gente perfeita, não. É lugar de gente que precisa de Deus, disse ela, segurando sua mão com firmeza. Maria foi. Não por fé, mas por desespero. E ali, entre hinos cantados em uníssono e orações que pareciam sair do fundo da alma, algo começou a mudar. Não foi de uma hora para outra. Não houve voz do céu nem luz brilhante. Foi devagar, como a chuva que cai suave sobre a terra ressecada, até que um dia ela percebeu, estava florescendo de novo. Os irmãos não lhe deram esmolas, deram trabalho. A irmã Joana, dona da padaria, a ensinou a fazer pães. O irmão Pedro, carpinteiro, consertou o telhado de sua casa sem cobrar. E o pastor, sempre atento, orava por ela não com palavras bonitas, mas com as mesmas que Jesus usou. Pai, se for possível, passe de mim este cálice, bate não como eu quero, e sim como tu queres. E Deus ouviu.
não tirando a dor porque algumas cicatrizes ficam, mas transformando-a. Os filhos, que antes viam a mãe chorar escondido, agora a viam sorrir enquanto amassava a farinha para os pães que vendia. A casa, que já foi símbolo de abandono, virou um lar onde os irmãos se reuniam para estudar a Bíblia. E Maria, que entrou ali quebrada, descobriu que Deus não precisa de pessoas inteiras, ele usa os cacos para construir algo novo. Uma tarde, enquanto arrumava a mesa para a ceia, o filho mais novo, Lucas, de apenas 8 anos, olhou para ela e perguntou: Mãe, por que a senhora não chora mais? Maria parou, segurou o rosto do menino e respondeu com a voz embargada: Porque Deus não tirou o que me doeu, meu filho. Mas Ele me deu algo maior, pessoas que me amam como família, uma igreja que me ensinou a confiar nele e a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E foi assim, sem alarde, que Dona Maria se tornou um daqueles milagres silenciosos que só quem frequenta a congregação cristã conhece. Não era uma história de riqueza repentina ou cura instantânea. Era a história de uma mulher que aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. E toda vez que ela servia o pão na ceia, suas mãos lembravam daquele primeiro dia em que, trêmula, ela o recebeu das mãos do pastor. Naquele pedaço de pão, não havia mágica, havia amor. E isso, para ela, era mais que suficiente. Os anos passaram, e Dona Maria já não era mais aquela mulher de olhos baixos que entrava na igreja como se pedisse licença para ocupar um lugar. Agora, ela era uma das primeiras a chegar nos cultos, sempre com um abraço apertado para os irmãos e um sorriso que parecia dizer: Deus fez mais por mim do que eu merecia. Seu canto, antes tímido, agora se juntava aos outros com uma firmeza que surpreendia até ela mesma. Não era uma voz bonita no sentido dos corais do mundo, mas era uma voz cheia de gratidão, e isso fazia toda a diferença. Certa tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, uma jovem chamada Juliana se aproximou. Era uma moça de olhar cansado, com marcas roxas mal disfarçadas pelas mangas da blusa. Dona Maria conhecia aquele tipo de dor sem precisar de explicações. Sentaram-se nos bancos ainda quentes do sol da tarde, e a jovem, entre soluços, contou que havia fugido de casa depois de anos de maus tratos. Não tinha para onde ir, nem dinheiro, nem esperança. Dona Maria não ofereceu conselhos vazios. Não falou em tudo vai melhorar ou Deus tem um plano. Em vez disso, pegou nas mãos geladas da moça e disse: Eu também já cheguei aqui sem nada, minha filha. Só com a roupa do corpo e um coração partido. Mas nesta igreja, eu aprendi que Deus não nos dá só o que a gente pede. Ele nos dá o que a gente precisa para seguir em frente. Às vezes, é um prato de comida. Outras vezes, é um irmão que ora por você quando você não tem mais forças. E sempre, sempre, é a certeza de que você não está sozinha. Naquela noite, Juliana dormiu no quartinho dos fundos da casa de Dona Maria, o mesmo onde ela própria havia chorado suas primeiras noites de fé. No dia seguinte, enquanto tomavam café juntas, Dona Maria colocou na mesa um envelope simples. Não é muito, mas é o que eu tenho. E amanhã, a irmã Clara vai te levar para conversar com o pastor. Eles vão te ajudar a arrumar os documentos, encontrar um trabalho. Aqui, a gente não deixa ninguém para trás. Juliana olhou para aquelas mãos calejadas, que já haviam segurado tanta dor e agora lhe estendiam ajuda. Não perguntou como Dona Maria sabia que ela não tinha nem mesmo um documento. Não questionou como uma mulher que vivia de forma tão simples tinha dinheiro para lhe oferecer. Ela só sentiu, pela primeira vez em anos, que alguém realmente havia. Nos meses que se seguiram, Juliana começou a frequentar os cultos. No início, ficava encostada na parede, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Mas aos poucos, o ritmo dos hinos, as palavras do pastor, e especialmente o exemplo silencioso de Dona Maria foram amolecendo seu coração endurecido. Até que uma noite, durante a oração final, ela se ajoelhou e chorou como nunca. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Algo dentro dela havia se quebrado para dar lugar a uma coisa nova. Anos depois, era Juliana quem agora ajudava outras mulheres a encontrarem refúgio na igreja. E toda vez que ela via Dona Maria servindo o pão na ceia, ela lembrava daqueles primeiros dias em que não acreditava que poderia ter um lugar no mundo. Mas ali, entre irmãos que se tornaram família, ela havia aprendido que Dona Maria já sabia, que milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente.
Às vezes, são pequenas sementes plantadas por mãos fiéis, que crescem devagar, mas transformam tudo ao redor. E assim, a história de Dona Maria continuou se multiplicando. Não em manchetes de jornal ou em palcos, mas no cotidiano daqueles que, como ela, descobriram que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas em quem se tem ao lado. E que, na congregação cristã, ninguém é estranho por muito tempo. Porque ali, todos são filhos do mesmo Pai. Os anos passaram, e o que começou como um simples gesto de amor na cozinha da igreja se tornou uma corrente de bênçãos que nem Dona Maria poderia imaginar. Sua casa, antes tão vazia, agora vivia cheia de risos e orações. As crianças que ela ajudava a criar cresceram, e muitas delas, como a jovem que chegará tão perdida, agora também serviam na obra do Senhor. Uma delas, a própria Ana, sim, a mesma que um dia chorou no banco da igreja sem esperança, tornou-se obreira e, com as mãos trêmulas de emoção, partia o pão na ceia, assim como Dona Maria fizera por ela. Mas a história não parou por aí. Um dia, um homem chegou à congregação com o coração mais pesado que uma pedra. Era um pai desesperado, cujo filho, ainda adolescente, havia se envolvido com más companhias e drogas. Ele já havia batido em todas as portas, médicos, policiais, conselheiros, mas nada parecia adiantar. Até que, em um domingo de manhã, arrastado por uma vizinha, entrou na igreja quase por acaso. E foi ali, entre os cânticos e as palavras do irmão que pregava, que ele sentiu algo diferente. Não era um sermão bonito ou uma promessa fácil, era a certeza de que aquele lugar, daquele povo, podia entender sua dor. Após o culto, enquanto todos se cumprimentavam, ele se aproximou de Dona Maria, que já estava arrumando as cadeiras. Sem saber bem porquê, contou-lhe tudo. E ela, com aquele mesmo olhar sereno de sempre, apenas disse: "Meu filho, aqui ninguém desiste de ninguém. Vamos orar?" Não foram palavras mágicas, mas foram suficientes. Naquela noite, o jovem que todos achavam perdido apareceu em casa. Não veio curado, não veio mudado da noite para o dia, veio, e isso já era um milagre. Os irmãos da igreja o abraçaram sem julgamento. Os jovens da mocidade o convidaram para jogar futebol no campo atrás do templo. Dona Maria começou a deixar um prato de comida quente para ele depois dos cultos. E, aos poucos, como uma planta que recebe água depois de muito tempo no deserto, aquele rapaz começou a reviver. Não foi rápido. Houve recaídas, noites de choro, momentos em que tudo parecia perdido novamente. Mas a igreja não desistiu. Porque na congregação cristã, o amor não é medido por resultados imediatos, mas pela fidelidade de quem permanece. Um ano depois, naquele mesmo banco onde seu pai havia chorado, o jovem se ajoelhou e pediu perdão a Deus. Não foi um momento espetacular, com luzes ou vozes do céu, foi apenas um coração quebrantado encontrando paz. E quando ele se levantou, viu Dona Maria ali, sorrindo, com os olhos brilhando como se tivesse ganhado o maior presente do mundo. Porque, para ela, não havia maior alegria do que ver uma vida sendo restaurada. E assim, o milagre continuava. Não era algo que podia ser medido ou explicado, mas estava ali, nas mãos calejadas que serviam café após o culto, nos abraços apertados dos irmãos que se encontravam como se fossem família de sangue, nas lágrimas de gratidão daqueles que, como Ana e aquele jovem, haviam sido recolhidos das beiras do caminho. Dona Maria já não era mais tão jovem. Seus passos estavam mais lentos, e às vezes suas mãos tremiam ao segurar a Bíblia. Mas seu coração continuava firme, porque ela havia aprendido que milagres não são feitos por força humana, mas pela graça de Deus trabalhando através de pessoas dispostas a amar sem medida. E enquanto houvesse alguém precisando de um prato de comida, de uma palavra de conforto ou de um lugar para chamar de lar, ela e todos aqueles que seguiram seu exemplo estariam lá, como faróis acesos na escuridão, mostrando que a luz nunca se apaga para quem busca a Deus de todo o coração. Porque na congregação cristã, as histórias de transformação não têm fim. Elas se entrelaçam, se multiplicam, e provam, a cada dia, que onde há fé, esperança e amor, até o impossível se torna possível. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria, como todos a chamavam com carinho, sentiu um aperto no peito enquanto arrumava as cadeiras do salão da igreja. Respirou fundo, apoiou-se na mesa e fechou os olhos por um instante. "Senhor, se for da tua vontade, dá-me forças para continuar servindo", sussurrou. Não era a primeira vez que aquele cansaço a visitava, mas ela nunca deixava que a impedisse de estar presente.
Foi então que a irmã Clara, uma jovem recém-batizada que havia encontrado na igreja o refúgio que tanto precisava, a viu ali, pálida, com a mão no coração. Sem hesitar, correu até ela e a ajudou a sentar-se. Irmã Maria, a senhora não está bem. Vamos chamar o irmão João para levá-la ao hospital, disse com a voz trêmula, mas firme. Mas a irmã Maria balançou a cabeça com um sorriso fraco. Não, minha filha. Se for a hora que Deus marcou, que seja aqui, entre os irmãos que amo. Só peço que orem por mim. E assim, em questão de minutos, o salão que antes ecoava com os preparativos para o culto se encheu de irmãos ajoelhados, mãos unidas, clamando em uma só voz. O irmão Paulo, um dos anciãos, impôs as mãos sobre ela e orou com uma fé que comovia até os mais fortes. Pai Celestial, tu que conheces os corações, sabe que esta serva te serviu com amor. Se for do teu agrado, restaura suas forças, para que ela continue a ser um instrumento nas tuas mãos. As lágrimas escorriam pelos rostos, mas ninguém duvidava. Na congregação, eles já haviam visto o impossível acontecer antes. E então, algo extraordinário começou a acontecer. O aperto no peito da irmã Maria foi diminuindo, como se uma mão invisível estivesse desatando um nó dentro dela. Sua respiração, antes ofegante, tornou-se suave. Os tremores em suas mãos cessaram. E quando ela abriu os olhos, não havia mais dor, apenas uma paz profunda e uma energia que parecia vir de dentro para fora. Ela se levantou, aos poucos, apoiada pela irmã Clara, e olhou para todos aqueles rostos marcados pela emoção. Glória a Deus! Exclamou, e o salão explodiu em louvor. Alguns choravam, outros riam, muitos levantavam as mãos em gratidão. Era mais um milagre que não podia ser explicado pelos médicos, mas que todos ali testemunhavam com os próprios olhos. Na semana seguinte, quando a irmã Maria voltou a servir na cozinha da igreja, preparando a comida para os necessitados como sempre fizera, muitos que ouviram falar do que acontecerá vieram só para vê-la com seus próprios olhos. Entre eles estava o Sr. Antônio, um homem amargurado que havia perdido a fé depois de muitas decepções. Ele chegou desconfiado, cruzando os braços, mas quando viu aquela mulher, agora cheia de vida, contando com simplicidade como Deus a havia tocado, algo em seu coração começou a amolecer. Como a senhora pode ter tanta certeza? Perguntou ele, com a voz grossa pela desilusão. A irmã Maria secou as mãos no avental, olhou nos olhos dele e respondeu com a mesma doçura de sempre, porque eu vi, meu filho. Vi a mão de Deus agindo na minha vida e na vida de tantos outros aqui. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. O Sr. Antônio não saiu dali no mesmo dia convertido, mas levou consigo uma semente plantada. E nas semanas que se seguiram, ele voltou. Primeiro só para observar. Depois, para ajudar a distribuir cestas básicas. Até que, numa noite de culto, quando ouviu o hino a Jesus, luz dos meus olhos sendo cantado com tanta unção que parecia abalar as paredes, ele não resistiu. Ajoelhou-se ali mesmo, entre os bancos, e chorou como uma criança. Mais uma alma resgatada. Mais um coração transformado. E assim, como um rio que nunca seca, as bênçãos continuavam fluindo na congregação. Não por mérito de homens, mas porque ali, entre aquelas paredes simples, havia algo que o mundo não podia oferecer, um amor que não desiste, uma fé que move montanhas e um Deus que, a cada dia, prova que está vivo, agindo, curando e salvando. Porque quando o povo de Deus se une em oração, com o coração sincero, os milagres não são exceção, são a confirmação de que Ele ouve, Ele vê e, no seu tempo perfeito, Ele age. E então, o milagre se completou. Naquela mesma noite, enquanto as lágrimas ainda molhavam seu rosto, o homem sentiu algo estranho, uma queimação suave nas retinas, como se uma luz interna o envolvesse. Levou as mãos aos olhos, tremendo, e quando as afastou, viu. Primeiro, borrões de cores, depois, os rostos emocionados ao seu redor, as velas tremeluzentes, o pastor de braços abertos, sorrindo através das lágrimas. O médico que o declarara sem esperança estava ali, de joelhos, balbuciando, isso não tem explicação. Mas ele sabia, não era medicina. Era ele. Anos depois, aquele homem, agora um servo fiel, contaria que o verdadeiro milagre não foi a visão restaurada, mas enxergar pela primeira vez a própria misericórdia de Deus em cada detalhe da sua dor. Porque Deus não tira apenas as trevas dos olhos e Ele ilumina a alma.
E ali, entre aquelas paredes simples, ele aprendeu que os milagres não são só para mudar circunstâncias, mas para revelar que, mesmo no vazio, nunca estamos sós. Lições que ficam. 1. A fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de ajoelhar mesmo quando tudo parece perdido. 2. Deus não precisa de palcos grandiosos, ele age onde há corações abertos, mesmo em bancos de madeira gastos pelo tempo. 3. O maior milagre não é o que recebemos, mas o que nos tornamos depois de tocar no amor que não desiste. E assim, a congregação continuou sua jornada, não como um lugar de espetáculos, mas como um farol, porque onde há pessoas que oram com fé, o impossível vira testemunho, e cada vida transformada grita ao mundo que Deus ainda fala, às vezes em sussurros, às vezes em milhares de vozes cantando, juntas, a mesma canção de esperança.